Agora, Mauro César Pereira. Pedro voltou a treinar pelo Flamengo. Ontem o Pedro não foi ao treino. Aí vale a pena a gente deixar claro. Ele não foi, não avisou que não iria. E aí, claro, gerou uma polêmica. Porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa, né? A assessoria de imprensa manda, ó, Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação. Isso é o que parece bem claro para todo mundo, que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli. Eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo e parece sim que realmente a relação não é das melhores. Não só do Pedro, de alguns jogadores com o técnico Sampaoli, com o staff do Sampaoli. Parece que esse preparador físico dava muitas indiretinhas pro Pedro, inclusive no dia onde houve a confusão, muita gente fez questão de deixar claro, Thiago, a confusão não foi no corredor ali saindo do campo. O preparador chegou a falar com o Sampaoli, depois ele foi até o Pedro e teve a briga. Não foi aquele negócio espontâneo, saiu, tá todo mundo brabo no corredor, o pau comeu. Não, isso também teria incomodado um pouco, porque não foi com a cabeça tão quente do que teria acontecido dentro de campo. Agora, o Pedro foi pro treino hoje, teve uma reunião, né, Mauro, dos empresários do Pedro com a diretoria e parece que apararam as arestas. A pergunta é, Mauro, será que apararam mesmo ou é uma versão para o torcedor, para suavizar o clima numa semana de Libertadores? Ou vai haver agora um movimento para que o Pedro seja negociado? Porque o negócio o Pedro não está satisfeito. Por tudo que a gente falou ontem, eu tive até a informação aqui de uma fonte bem segura de que o Pedro estava bem revoltado, de que o Pedro não estava satisfeito com a situação de permanecer o filho do preparador e até mesmo o Sampaoli, que ele não está feliz e que ele estava indignado com a situação. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta. Vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então vai ficar lá. Vai ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o São Paulo, o Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história. Os jogadores ficam todos... Não é bem assim. O jogador tem disputa de posição. Tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação a comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama? Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou lá seu relatório do faturamento nessa primeira metade do ano, mais de R$500 bilhão. Então, fatalmente, vai bater 1 bilhão de novo. Pode ser que chegue em 300. Se for campeão e vendeu bem o jogador, se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então quem for jogar tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez 4 jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos, foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o que? O português queria um homem de área, um cara de referência para ter uma diversidade de jogo, porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro, para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso.
E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro, já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou nessa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que ir da Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou um ano emprestado, aí foi, enfim, contratado definitivo. Teve um ano para ele ficar na reserva e falar, olha, eu não quero ficar no Flamengo, quero voltar para a Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo um titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador cotado para a seleção, mas era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor, o Flamengo falou que se fosse 14 milhões, um abraço. Ele passou a ser jogador do Flamengo, que ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa, porque o Vicente Montella, que era o técnico, não o escalava. Foram 4 jogos, um empate, 3 derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso, o site GE publicou, eu fui lá esmiuçar. O tempo dele como titular, o tempo médio dele, é idêntico ao tempo com o São Paulo do Dorival. 1 minuto a mais de média de tempo como titular com o São Paulo em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no 3º jogo depois da lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os 2-1 em Belo Horizonte. Depois tem o tal jogo do inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No 3º jogo contra o América, no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já, está machucado, fica parado um tempão, aí entra o Pedro. O Flamengo ganha 3-0 e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. Que já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar por posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Um titular intocável. Não tem, intocável não tem. Só Arrascaeta. Esse ninguém mexe, a não ser ele fora de forma. Nem o Gabigol. Até o Gabigol... O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro, que vai jogar todas, desde que tenha condição. Ninguém mexe, é o Arrascaeta. E até ele ficou no banco contra o Atlético. E até ficou contra o Atlético, porque não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Falei assim, olha, o goleiro tá tão bem, o menino lá, o Matheus, não dá para dizer que ele é intocável. Os reservas dele são os dois caras muito mais... O goleiro campeão olímpico, que é o Santos. Ô Mauro, eu vou ter que te cortar rapidinho pra gente chamar um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 60 mil pessoas. Deixa o seu like. Então, você pega no gol. O Santos é o goleiro campeão olímpico. O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Né? Lateral direito, o Wesley está bem, mas não dá para dizer que ele é titular, intocável. Os zagueiros se revezam, os 3, agora o Pablo tem entrado também. Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício. Jogam os 3, ficam trocando. O Ayrton é o titular da lateral esquerda, esse é. Mas muito em função digamos, da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Senão, teria no mínimo uma briga por ali, 2 estilos e tal. No meio campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. Mas vira e veste, vai ficar no banco, vai jogar o Pulga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve encorpar mais esse elenco, com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então, como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita a reserva e que torce o nariz. Não, ele tem direito, sim, ele pode chegar. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Duvido eu dó. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem isso... Saiu a notícia, né, no Globoesporte.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Falei, cara, os jogadores não gostaram muito. Veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo, ele ligar para o clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomei um soco na cara, eu ainda estou dolorido, irritado, psicologicamente estou bem aborrecido. E o clima para ele deve estar pesado, né? O São Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje, deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar melhor a situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que eles diriam, olha, o Pedro, talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botar a notinha na rede social e não tinha confusão, mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase 1 da tarde, quando eu consegui um contato aqui por WhatsApp, e a pessoa do clube falou, olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal, e aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então eu acho que ele conduziu muito mal.
Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem, até eu saí aqui para falar com o advogado. Falei com mais dois depois, um à tarde e outro à noite. Os três falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram matéria faz é assim: o Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça você pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, você pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é o seguinte: vem cá, qual a chance que eu tenho aqui? Quero processar essa caneca aqui. Como é que eu processo essa caneca? Eu posso? Você pode. Mas qual a chance que eu tenho de ganhar? O que você tem contra ela? Não, é isso aqui. Você pode, mas você tem chance de perder. A sua chance de ganhar não é grande. E os três que eu ouvi ontem disseram a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagens que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava questionando, por que não comunica logo a situação? Aí depois ontem me convenceram. Eu só vou te cortar rapidinho, Mauro, porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube com 61 mil pessoas. Deixa o seu like. Pode completar, Mauro. Para arrematar, então ontem, nessas conversas que eu tive, até os três me convenceram, mesmo que eu falei. A melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada. Age, resolve tudo, contorna e vai em frente. Então, acho que eles fizeram tudo certo, deram toda assistência para ele. Ficou um dirigente com ele até quase 5 da manhã. Puseram ele no hotel, puseram o agressor num outro hotel. Fretaram um voo, um jatinho para trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. 3 jogadores foram apoiá-lo. O Marcos Braz foi no carro lá com o agressor, porque o Marcos Braz tirou o agressor de dentro do ônibus e falou: você vai também com a gente na delegacia fazer o seu depoimento. E por quê? Pegou o cara e botou o cara no carro. Até para ter a certeza de que o cara tá junto e vai. E botou um segurança do lado. Você vê a imagem, né? Tem um segurança. Mesmo que ele quisesse sair, não ia sair. Então o cara foi levado. Você vai lá com a gente. O cara foi lá e depois essa coisa toda. Então, acho que agora ele tem que pensar assim: segue, joga, superar essa fase. Se ele não se sentir bem com o São Paulo, ele tem que conversar com o técnico, falar o que ele sente. Ele tem toda a razão de estar irritado com o que aconteceu. É um absurdo o que aconteceu. Agora, acho que tem que haver um pouco mais de maturidade nisso tudo. Se ele está insatisfeito, ele quer ir embora, então que apareça uma proposta, ele siga o caminho dele. Entendeu? O Flamengo não vai acabar se o Pedro for embora e o carreira dele vai continuar. Eu acho que tem muito mimimi hoje em dia, sabe, Thiago? Muita coisa assim que vem sempre por vias indiretas, né? As pessoas que jogam pra cá, jogam pra lá. Não, que o cara tá chateado com isso, com aquilo. Meu Deus do céu, cara. Chateado com o quê? Então por que renovou o contrato em janeiro? Veja bem, ainda renovou em janeiro. Até 2027. Até 2027. E o detalhe, ele está jogando em média tanto tempo como jogava com o Dorival, o que é mais irônico nisso tudo. Então, os números mostram que ele tem jogado. Esse ano ele teve oportunidade, ele jogou mal algumas partidas, ele se machucou, batendo um pênalti. Enfim, eu acho que assim, são coisas diferentes. A agressão não se discute, acho que isso está resolvido agora, me parece, né? Pelo menos até o momento. E agora cabe a ele agora treinar, trabalhar. Se tiver alguma diferença com o técnico, resolva com o técnico. Não foi o técnico que deu uma porrada nele. Quando a porrada foi o maluco lá, o preparador físico. Vai lá, conversa com o cara e se acerta. Se for uma coisa insuportável para ele trabalhar com o São Paulo, é o problema que ele tem que levar para a diretoria. Como ele deveria ter levado aquilo que ele colocou na rede social lá. Pressão psicológica, sei lá o quê. Ele tinha que ter levado para a chefia, não na rede social, acho eu.